Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos para que os cumprisseis na terra a que possais a possuir. Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Amém. Após Deus, no capítulo 5 de Deuteronômio, dar-lhes os 10 mandamentos, no capítulo 6, Deus diz, esses mandamentos deverás pôr na tua mão e na tua testa. Ou seja, em tudo que você faz, faz de acordo com os mandamentos de Deus. Em tudo que você pensa, em tudo que você assimila de acordo com os mandamentos de Deus. Isso é o que significa colocar esse sinal na mão e na testa. Agora, vamos para o Apocalipse 14, porque eu estou a dizer-te. Esse sinal da besta é contrário aos mandamentos de Deus. O sinal da besta é algo que é contrário aos mandamentos que Deus deu ao seu povo. Nós vimos, Deus quer colocar o seu sinal na sua mão e a besta quer colocar o sinal na sua mão. Ou seja, quer opor-se à lei de Deus. No capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 até o verso 11, a Bíblia diz-nos que se você receber o sinal da besta, você está contra Deus e haverá castigo para vir. Vamos ler o verso 9 até o verso 11 e depois eu vou contrastar isso com aqueles que não recebem o sinal da besta. Vamos ler o seguinte por agora. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Amém. A Bíblia diz bem claro que aqueles que receberem o sinal da besta serão atormentados com fogo e enxofre, são contra Deus. Mas no verso seguinte, no verso 12, em contraste com aqueles que recebem o sinal da besta, no verso 12 nós lemos que eles são descritos da seguinte forma. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém. Aqueles que não recebem o sinal da besta, essas são as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, guardam os mandamentos de Deus, não recebem o sinal da besta, porque o sinal da besta é contrário aos mandamentos de Deus. Porque nós vimos, Deus quer colocar a sua lei na tua mente e essa besta quer colocar a lei dela na tua mente. É contrário aos mandamentos de Deus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 7. Vamos ver porque o sinal que Deus quer colocar na tua mente, Deus quer colocar um sinal na tua mente também. E esse sinal de Deus é um selo também. Além de ser chamado um sinal, é um selo. É o que mais? Além de ser um sinal, é o selo de Deus. No Apocalipse capítulo 7, verso 2 e verso 3, nós lemos o seguinte. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém. A Bíblia diz-nos que os servos de Deus, esse anjo foi visto na visão com o selo de Deus, e o selo de Deus era para fazer o quê? Assinalar, para colocar um sinal na fronte dos servos de Deus. Ou seja, Deus quer colocar um sinal na fronte dos seus servos fiéis, enquanto o inimigo, enquanto esse sistema papal quer colocar um sinal também na tua fronte. E esse sinal da besta é contrário aos mandamentos de Deus. Deus quer selar o que é na tua fronte. Vamos ver o que é que Deus quer selar na tua fronte. Vamos ler Isaías capítulo 8, verso 16. Lemos o seguinte. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Amém. Deus quer selar a sua lei entre os seus discípulos, ou seja, entre os seus servos. Deus quer colocar a sua lei na tua mente, mas há uma lei específica que Deus quer colocar na tua mente, tal como há uma lei específica que essa besta quer colocar na tua mente. A mente é um símbolo do entendimento, não te esqueças disso. Agora deixa-me dizer-te.
Aliás, eu vou dizer-te qual é o sinal de Deus que Deus quer colocar na tua mente. Esse sinal de Deus é o mesmo que o selo de Deus. Vamos para Ezequiel capítulo 20. No livro de Ezequiel capítulo 20, verso 20, vamos ver qual é o sinal de Deus. A Bíblia diz-nos bem claro que é contrário ao sinal da besta, e o sinal da besta é contrário aos mandamentos de Deus. Isso quer dizer que o sinal de Deus está nos mandamentos de Deus. Nós lemos o seguinte no verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Deus diz bem claro para santificarmos o sábado, porque é um sinal entre nós, os seus servos, e Ele, Deus. Aliás, a Bíblia diz, para que saibais, saber é intelectual, mente. Para que saibais, para que tenhas em mente que eu sou o teu Deus. Eu sou é o nome pelo qual Deus se identifica várias vezes na Bíblia. Então, quando Deus diz, santificar os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus, isso quer dizer o seguinte, se você se esquecer de guardar o sábado, que é o sinal de Deus, que Deus quer colocar na tua mente, se você se esquecer do sábado, você se esquece de Deus. Você diz, oh, eu não me esqueço de Deus, eu não guardo o sábado, mas não me esqueço de Deus. Não, isso não é verdade. Porque o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, diz que o seu sinal entre você e Ele é o sábado. Se você guarda o domingo ou outro dia qualquer, você não obedece ao Deus do céu. Talvez você estava na ignorância, você não sabia. Então, a partir de hoje, Deus exige que você mude de caminho. Você não sabia, Deus não leva em conta tempos de ignorância. Mas a partir do momento que você sabe, Deus exige agora que você obedece. O sinal de Deus é o sábado e é um sinal para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Deixa-me mostrar no livro de Êxodo capítulo 3, quando Deus iria enviar Moisés para o Egito, para tirar o seu povo do Egito, Deus disse-lhe que ele deveria ir e dizer que eu sou, enviou a Moisés. No verso 13 e o verso 14, nós lemos esse diálogo entre Deus e Moisés, e Deus diz-lhe o seguinte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém. Deus disse a Moisés, vai para o Egito e diz, eu sou, me enviou. Você lembra? Quando nós lemos Ezequiel capítulo 20, Deus diz, santificai os meus sábados porque é um sinal entre mim e ti para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou é o nome pelo qual Deus se designa. Eu disse, se você se esquece do sábado, Deus diz para santificar o sábado para que você possa saber que Ele é Deus. Se você se esquece do sábado, você se esquece de Deus. Você sabe que não poderia existir no mundo nenhuma pessoa que acreditaria que nós viemos de macaco se acaso todas as pessoas santificassem o sábado. Porque o sábado, quando as pessoas guardam o sábado, eles estão a dizer, eu reconheço que o Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. O sábado é um memorial da criação, além de várias outras coisas. Mas agora vamos ler no verso 15, a Bíblia diz-nos, além de Deus dizer a Moisés, eu sou, enviou-te, vamos ver o que Deus diz que o seu nome é. Eu sou. Vamos ver o que é que Deus diz. No verso 15, lemos o seguinte. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém. O nome de Deus é o seu o quê? Memorial. O nome de Deus, eu sou, é o seu memorial. Ou seja, apela-te à memória. Isso quer dizer que há algo que Deus quer que você se lembre continuamente do seu nome. Deus diz que é um memorial, algo para você ter em memória, para lembrar. Então vamos revisar o que dissemos há bocado. Em Ezequiel capítulo 20, Deus diz, o sábado é um sinal entre mim e ti para que você saiba que eu sou. Eu sou é algo que Deus quer que lembremos continuamente do seu nome. E a forma que Deus designou para lembrarmos do seu nome é guardarmos o sábado. Aliás, vamos para Êxodo capítulo 20. Porque você sabe, os 10 mandamentos são 10, não são 9.
Inclui-se o sábado, que é o quarto mandamento desses 10 mandamentos. Se você diz que o sábado era para o judeu, você deve dizer que não deve adulterar, era para o judeu também, e você pode adulterar hoje. Se você diz que o sábado era somente para os judeus, então você pode roubar hoje, porque apenas os judeus não poderiam roubar. Os judeus não poderiam matar. Os 10 mandamentos vão junto. Em Tiago, capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que se você tropeça num desses 10 mandamentos, um que seja, você é culpado de transgredir todos. É por isso que Deus diz, há um sinal específico, porque sinal simplesmente quer dizer que se você é fiel num só, é como se você é fiel em todos os outros. Aliás, vamos ler em Êxodo capítulo 20, verso 8, porque a Bíblia diz, o nome de Deus é um memorial, é algo para você lembrar, certo? O seu nome. E você só pode lembrar do seu nome, conforme Deus diz, se você lembra de guardar o sábado. Vamos ler o verso 8 que diz o seguinte. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amém. Por que é que você pensa que Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar? Deus não diz isso em nenhum dos outros mandamentos. Ele não diz, lembra-te de não cometer adultério. Lembra-te de não matar. Ele não diz isso. Ele apenas diz, não matarás, não cometerás adultério. Mas no sábado ele diz, lembra-te de santificar o sábado. Por quê? Porque se você se lembrar do sábado, você se lembra que Ele é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você não guarda o sábado e outro dia qualquer, você quer dizer que você escolhe um outro Deus. Você pode chamar-te cristão, você pode ter a tua Bíblia, mas Deus diz, é um sinal que eu provo-te. Adão e Eva foram provados num fruto. Uma dentada de um fruto trouxe todo esse problema para o mundo. Poderias dizer, um simples fruto, qual é a diferença entre fruto aqui e aquele fruto ali? Qual é a diferença entre um dia e outro dia? Deus diz sábado e o inimigo diz domingo. Oposto à lei de Deus. O sinal da besta é contrário ao sinal de Deus. A Bíblia diz bem claro que o sinal de Deus é o sábado, a besta diz que o seu sinal é o domingo, e essas filhas dessa besta, tal como nós vimos, as filhas da mãe, que é a mãe das prostituições, todas elas guardam domingo. A Bíblia diz bem claro que o selo de Deus é o sinal, tal como nós vimos. Não somente o sábado é um sinal, mas é o selo. Aliás, vamos continuar lendo o verso 9 até o verso 11 deste mesmo capítulo 20, falando do quarto mandamento, diz o seguinte. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. O selo de Deus está no quarto mandamento. Não somente esse quarto mandamento é um sinal entre você e Deus, mas esse quarto mandamento é um selo que Deus quer colocar na fronte dos seus servos. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7 que havia um anjo que tinha o selo de Deus e Deus queria assinalar os seus servos. O selo é esse sinal que Deus quer colocar na fronte dos seus servos, na mente, no entendimento. O sábado tem o selo de Deus. Um selo tem 3 características. Mesmo nos tempos bíblicos, os reis tinham esse anel que costumavam selar os seus documentos, e nesse anel haviam 3 características. Havia o nome, nesse caso o nome do rei, o seu título e o seu território. Aliás, mesmo os presidentes, os governadores do mundo hoje, mesmo Barack Obama, eles têm um selo. E o seu selo diz o seguinte, o nome que seria Barack Obama, o título que seria presidente e o território seria Estados Unidos da América. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América. Deus tem o seu selo e o seu selo está no quarto mandamento. Por que é que eu digo isso? Quando nós lemos na Bíblia o quarto mandamento, a Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Senhor teu Deus é o seu nome. Além disso, continua dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor. O Senhor fez, Ele é o Criador. Esse é o seu título. Fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse é o seu território. O nome Senhor teu Deus,
O título seria Criador e o território será céu, terra, mares e tudo o que neles há. Esse é o selo de Deus que está no quarto mandamento. Esse selo não se encontra em nenhum outro dos mandamentos. Não se encontra quando Deus diz não adulterarás. Não se encontra quando Deus diz não matarás. Nesses mandamentos não encontra-se o nome, o título, o território, apenas o quarto mandamento, o sábado, que é o sinal de Deus, que Deus quer colocar na fronte dos seus servos, tem esse selo que o anjo no Apocalipse 7 estava utilizando